Será que é possível dentro da igreja de Cristo existir pessoas espiritualmente cativas? A segunda pergunta que nós precisamos fazer é: por que há cristãos aprisionados? Gente que crê em Jesus, gente que está na igreja, gente que participa dos cultos, gente que participa das reuniões de oração, às vezes pessoas que estão no exercício ministerial, gente que às vezes está cumprindo um determinado chamado dentro da estrutura da igreja local e ainda assim vive aprisionada dentro de alguma situação. Por que isso acontece? E em que consistem os sintomas de um cativeiro espiritual? Como identificar alguém que espiritualmente está vivendo um cativeiro? E a última pergunta é: como lidar com essa realidade? O que fazer diante dessas verdades? Bom, que tem gente cativa dentro da igreja de Cristo, nós sabemos que tem, até porque aonde que acontece a libertação? Na maioria das vezes dentro de um ambiente de culto, não é? Segundo, porque às vezes a gente vê um cristão, alguém que a gente sabe que tem uma fé cristã, uma convicção cristã, passando por um processo de libertação espiritual. É óbvio, nós já vimos isso acontecendo. A gente vê isso acontecendo. Agora, como identificar se a minha vida não está sendo refém de uma prisão espiritual? Como saber se alguma área da minha vida não está sofrendo um aprisionamento? Bom, nós vamos ler esse texto então, porque ele é interessante para nós pensarmos essas questões. E eu convido você a ler comigo, por gentileza, capítulo 13 de Lucas, a partir do versículo 10. Os irmãos que encontraram, digam amém. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Perceba uma coisa, essa mulher está doente, mas a primeira característica da doença dela já vai ser esclarecida para nós logo na introdução dessa história. A enfermidade dela não era uma enfermidade natural, era uma enfermidade de origem espiritual. O texto diz: um espírito que a mantinha doente. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre dessa doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamar no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquele que a prendia? Uma outra coisa nós precisamos destacar: Jesus está dizendo, esta mulher, uma filha de Abraão. Ele resgata agora uma coisa interessante a respeito da identidade daquela mulher. O quê? Ela estava debaixo de uma linhagem profética, ela estava debaixo de promessas. Quantos aqui se lembram da história de Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra, se lembram disso? Ok, nós também somos frutos disso. Essa bênção também chegou até nós através da pessoa de Cristo Jesus, amém? Agora, esta mulher de forma legítima tem essas bênçãos sobre ela. E quem está falando isso é o próprio Jesus. Olha só o que Jesus vai dizer: esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos. Então aquele espírito de enfermidade que a mantinha doente há 18 anos, agora no versículo 16, Jesus deixa um pouco mais claro para nós o que estava acontecendo, quem é que estava atuando na vida dela. Versículo 17: tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. E nós terminamos essa leitura já profetizando que é assim que nós vamos sair daqui hoje, alegres e maravilhados com tudo que Jesus já está fazendo, amém? Amém.
Amém. Pai, nós cremos no poder da sua palavra. Bendiga o teu nome mais uma vez nesse lugar. Esta é a tua casa, esse é o teu povo, esta é a tua igreja. Estes são os teus filhos. Eu oro para que o teu Espírito Santo, que já está aqui atuando, trabalhando, agindo, movendo, possa abrir agora o coração dos teus filhos, trazendo luz ao entendimento deles, Pai, para que juntos nós possamos compreender e absorver a tua palavra, de forma que ao sairmos daqui nós possamos viver na prática tudo que o Senhor deseja que vivamos, a fim de glorificarmos o teu nome. E é assim que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Meus irmãos, Jesus está dentro de uma sinagoga. E sinagoga era uma espécie de igreja, onde as pessoas se reuniam para aprender da palavra de Deus. Um ambiente de comunhão. Só que dentro do contexto cultural que Jesus está vivendo, as mulheres elas não ficavam nos mesmos assentos onde os homens ficavam. Então, obviamente, havia um lugar separado para elas. Algumas sinagogas continham, além do espaço interno, próximo da tribuna, uma espécie de mezanino, um lugar mais reservado, onde as mulheres podiam ficar. Em outras sinagogas nem tinha esse espaço, então as mulheres ficavam do lado de fora. Uma coisa é certa, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus, no dia em que ele está nesta sinagoga, ele avistou uma mulher. Eu quero que você coloque os teus olhos agora no versículo 12 e 13, porque com base nesses versículos nós vamos começar a entender o que é que vai acontecer na liturgia daquele culto que está ocorrendo na sinagoga naquele dia. Jesus, ele vê uma mulher, e na verdade todos ali também podiam vê-la, até porque ela tinha algo em comum. E o que era? Aquela mulher, ela andava encurvada há 18 anos. Nós estamos falando de um dia, 2 dias, 3 dias. Nós estamos falando de 18 anos. São 18 anos andando daquele jeito. E nós somos seres humanos e precisamos pensar agora de forma muito natural. Se na nossa vizinhança tivesse uma mulher que andasse encurvada há tanto tempo, nós faríamos daquele problema dela uma estigma para ela. Talvez ela até seria conhecida pelo problema mais do que pelo nome. Imagina dentro de uma cidade pequena como a cidade onde eu moro, por exemplo. Eu moro em Buritama, Buritama tem 18 a 20 mil habitantes. Uma mulher no estado dela seria conhecida pelo problema dela. Você conhece a fulana de tal? Ainda mais se o nome fosse muito comum, aí dá uma referência, aquela que anda encurvada já há um tempão. Então as pessoas logo já identificariam aquela mulher pelo seu problema. Então era fácil identificá-la, era fácil vê-la, porque ela tinha um problema que colocava ela numa posição diferente do que as pessoas normalmente tinham. Então as pessoas andavam normalmente, como nós andamos, de forma ereta, e aquela mulher andava encurvada há 18 anos. Então ela entrava no mercadinho da esquina encurvada, há 18 anos. Ela entrava no hospital da cidade, no posto de saúde da cidade, encurvada há 18 anos. Não era uma dor de coluna, não era um problema, não era uma infecçãozinha de um nervo. Não, aquela mulher estava encurvada, andando encurvada há 18 anos. Então não era difícil vê-la, não era difícil enxergá-la, porque o problema dela a diferenciava de todo o resto. E às vezes não é muito diferente de algumas pessoas dentro, principalmente do contexto familiar. Pessoas que acabam sendo conhecidas dentro do ambiente familiar, não por quem elas são, mas por conta de um problema que elas estão vivendo em determinado momento. Gente que é conhecida dentro do trabalho, não por quem elas são, mas por conta de um problema que ela viveu em um determinado momento. Pessoas que são lembradas, não por quem elas são, mas por conta de um problema que elas viveram em determinado momento. Tem problema que vira apelido, é assim ou não é? Tem problema que vira título da história de muita gente. E aquela mulher, ela era conhecida exatamente pelo problema. 18 anos andando encurvada, era assim que ela vista naquela cidade.
Só que Jesus não olhou para ela naquele dia como todo mundo olha. Jesus olhou para ela naquele dia com um olhar especial, porque ele vai fazer uma coisa que naturalmente ninguém faria dentro de uma sinagoga. O que é que ele faz? Além de ver, ele chama. Isso que é maravilhoso. Mas antes de nós pensarmos como Jesus ele se comporta diante daquela mulher, vamos tentar entender o que é que está acontecendo com ela. Porque se todo mundo a conhece por andar encurvada há 18 anos, por que aquela mulher anda daquele jeito? O que faz com que ela ande encurvada há 18 anos? É uma enfermidade na sua coluna? É uma doença localizada na sua coluna? Pode ser. Só que aquela doença não está ali porque ela se acidentou. Aquele problema não está ali porque de repente ela tem uma enfermidade crônica, herdou geneticamente dos seus pais. Aquele problema está ali porque um espírito maligno está fazendo aquilo com ela, está aprisionando ela naquela enfermidade. Existem sim enfermidades que são de processos, eu acho que natural não é uma palavra que cabe aqui dentro do contexto, porque a enfermidade nunca vai ser natural. Mas por meio de processos corriqueiros, como acidentes, má alimentação, noites mal dormidas e tantos outros problemas que vão acumulando na nossa saúde, mal-estar e vai se transformando em enfermidades, não é? Mas este problema desta mulher tem a ver com um espírito maligno, tem a ver com um cativeiro espiritual. Essa mulher está aprisionada a uma situação há 18 anos. E como é que aquele espírito a aprisiona? Encurvada. Ela anda encurvada. Essa é a posição que ela caminha, anda. Dificuldade para caminhar, correr, esquece. Se mover com agilidade, impossível. Agir com facilidade, tomar decisões rápidas, para ela, fora de questão. Tudo para ela é mais difícil. Uma dificuldade instalada ali. Porque um espírito maligno a mantém aprisionada dentro daquele contexto. Há uma espécie diabólica mantendo aquela mulher aprisionada há 18 anos. Jesus, quando vê aquela mulher, ele vê além dela o que a mantém presa. Por isso é maravilhoso ser visto por Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, ele não fica preso à nossa aparência bonitinha. Ele não fica preso ao nosso rostinho. Ele não fica preso à nossa vestimenta. Quando ele olha para nós, ele vê além de nós. Ele não olha para os nossos estigmas, paradigmas, mas ele olha para nós e além de nós. É como Deus dizendo para Samuel, em 1 Samuel 16, Samuel, você vê como o homem vê, mas eu, Senhor, vejo o coração, eu vejo além, eu sempre enxergo a mais. E é assim que Jesus está olhando para aquela mulher. Ele não olha para uma mulher que está encurvada, ele olha para uma mulher que está presa, ele olha para uma mulher que está aprisionada, ele olha para uma mulher que precisa ser liberta. Ele não vê uma doença, ele não vê uma enfermidade, ele vê uma possibilidade de libertar. E é assim que Jesus está olhando para o problema que te assola, é assim que ele está olhando para essa prisão que te limita. Ele está olhando para você hoje, está dizendo, está aí a oportunidade que eu queria para mudar essa história, está aí a oportunidade que eu queria para mudar essa família, está aí a oportunidade que eu queria para fazer essa pessoa romper. Então eu tenho uma notícia para você, você está no melhor lugar que você poderia estar hoje. Você está na presença de Jesus e ele já te enxergou aqui. Será que tem alguém que acredita nessa verdade hoje? Então me ajude a pregar, por favor, e olhe para alguém e diga, Jesus já viu você. Diga para essa pessoa, se anime, se alegre. Não, diga com fé, com ousadia, porque você conhece ela. A gente normalmente senta perto de quem a gente conhece, não é? Diga, se alegre porque Jesus já te viu hoje aqui. Se alegre porque ele te achou. Ele está olhando para você hoje. Será que tem alguém que se alegra comigo aqui essa noite? Como é bom ser visto por Jesus. Aquela mulher está aprisionada. Então, sim, pessoas dentro de uma comunidade de fé podem estar sofrendo uma prisão. Aquela mulher estava na sinagoga. Ela poderia não estar sentada entre os principais da sinagoga, ela poderia não estar sentada nas principais cadeiras, na verdade estava lá no cantinho, onde as mulheres costumavam ficar.
não podia interromper, não queria ser vista, ela estava lá. Mas Jesus viu ela. E quando ele vê ela, ele chama ela. Então, é possível uma pessoa dentro da sinagoga, dentro da igreja, estar sofrendo uma prisão? É possível. É possível um cristão estar sofrendo uma prisão? É possível. Ela era filha de Abraão. Quem está falando isso é Jesus. Ele está dizendo, essa é uma legítima filha de Abraão, aprisionada. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque existem muitas pessoas hoje vivendo prisões espirituais. Como identificar uma prisão espiritual? Preste bem atenção no que eu vou falar agora, porque eu vou ser bem sucinto, bem simples. O objetivo não é dar um estudo sobre o assunto, é pregar, comunicar uma palavra de Deus no seu coração, mas bem objetivo, bem direto. Preste atenção. Prisões espirituais sempre vão te colocar na mesma posição. Qual? Nessa posição de encurvado, de encurvada, você vai ter dificuldade de olhar para o alto. O seu campo de visão vai ser limitado. Na verdade, o objetivo de Satanás em te aprisionar é te fazer olhar para cá, ó, para a terra, para baixo, ficar preso e presa às coisas desse mundo. Entendeu? Simples. Aquela mulher está sofrendo uma prisão espiritual. Jesus viu, Jesus chamou. Como ela se aproxima de Jesus? Do mesmo jeito que ela estava, ainda presa. Assim, encurvada. O campo de visão dela é limitado. Ela olha para o chão. A visão dela está limitada aqui, porque essa é a posição que ela está, encurvada. Essa é a estratégia de Satanás. E é assim que você identifica uma prisão espiritual. Se você já pensou em alguma área da sua vida que está assim, encurvada, presa às coisas desse mundo, já identificou uma área que está presa. Já conseguiu identificar uma área de prisão espiritual. Mas eu quero te ajudar a identificar, porque tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, porque quando nós estamos muito tempo inseridos dentro de uma situação como essa, a gente acaba tendo dificuldade de perceber sozinho que estamos na situação. Tem que ter alguém de fora para dizer para a gente: você já percebeu que você está andando encurvado? Já se deu conta que você está olhando demais para a terra? Pessoas encurvadas são pessoas entregues, prostradas às circunstâncias, a coisas, a pessoas, a marcas, nomes, em empresas, situações adversas. Gente que não consegue enxergar além do problema, porque o campo de visão é limitado. Você conhece alguém que toda vez você pergunta como você está, a resposta sempre é a mesma? Vai indo. Tem jeito, você sabe, vamos ver se é. Conhece alguém assim? Conhece alguém que vive a síndrome de Gabriela? Você conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, só não põe Gabriela no final, né? Pessoas encurvadas, pessoas que não conseguem romper em nada, não conseguem avançar em nada, não conseguem viver nada de novo na vida, sabe? Vivem encurvadas, enfermas, doentes, parece que tem prazer nisso. O dia que está saudável é como se tivesse ruim, porque não quer estar bem, sabe? Vive preso ao vitimismo. Liberte-se hoje do vitimismo que há em você. Você não precisa fingir doença para se sentir amada, para se sentir amado. Tenha certeza do amor de Deus pela sua vida, e que isso baste para você. Mas em nome de Jesus, levante-se do chão hoje. Porque tem gente, irmãos, que vive assim, não é? Nunca está bem. Mas não é porque não está bem, é porque ama se sentir a vítima das coisas, a vítima das situações. E gente assim adoece. Não é bom ter gente assim por perto. E é por isso que pessoas que vivem assim, normalmente elas são colocadas de canto. Porque a sociedade, ela se adapta mais com o igual. O encurvado normalmente é colocado assim, de canto. E talvez tenha alguma área da sua vida encurvada e você está sendo colocado de canto e não se deu conta ainda que é por conta dessa área.
Gente que vive encurvado financeiramente. Sabe, abre um negócio e não dá certo, abre outro não dá certo, abre outro não dá certo, abre outro, nunca dá certo. Eu não nasci para empreender. Se você não nascesse para empreender, Deus não te daria tanta estratégia. É que na verdade você não está conseguindo honrar a Deus com as suas finanças. Você vive encurvado, você vive prostrado dentro de dinheiro. O dinheiro domina você, o dinheiro manda em você. Você não consegue ser fiel a Deus com nada. Você vive enganando, mentindo, trapaceando. E quer ser abençoado, que jeito? E Satanás mantém a sua vida financeira aprisionada. E o seu campo de visão sempre vai ser a terra, financeiramente falando. Ou seja, você sempre vai ficar em busca das coisas terrenas. Não que você não deva sonhar, mas você precisa entender uma verdade. Deus quer te dar uma vida financeira livre, liberta, para romper, para crescer, para prosperar. Mas para isso você vai ter que aprender a confiar em Deus, a colocar inclusive tua vida financeira nas mãos do Senhor. Tem gente que é encurvada, prostrada na vida sentimental. Você conhece gente que nunca dá certo com ninguém? Tem gente que passa num monte de casamento. Tem gente que nem chega a casar, mas passa num monte de noivado. Tem gente que nem chega a noivar porque no próprio namoro já não dá certo, já não acontece. Vive sentimentalmente abalado, frustrado, porque não consegue ser feliz na vida sentimental. Tem gente inclusive que está casado na marra, mas vive uma infelicidade sentimental violenta, nem sabe como é que está aguentando e suportando o casamento. Tem gente que até diz é por temor a Deus, mas na verdade no fundo é porque não tem coragem de admitir o problema que vive. Vive encurvada na vida sentimental, preso às coisas desse mundo. Não consegue ter um namoro santificado. Acha que vai ter a aprovação de Deus levando a namorada para o motel, o namorado para o motel. Posso falar, pastor? É libertação, é cativeiro espiritual, né? E acha que vai ser feliz desse jeito, que vai receber a bênção desse jeito. E o diabo aprisionando, e o diabo lá sentado no couro, fazendo o que quer, reinando, dirigindo, direcionando. Quer viver uma vida livre, mas se comportando como um prisioneiro. Quer viver uma vida livre, mas se comportando como prisioneira. Sabe, ninguém aqui quer andar encurvado, mas tem muita gente andando encurvada em muitas áreas da vida, porque em primeiro lugar não consegue admitir que precisa de Jesus para mudar de vida. Impressionante é que existem pessoas que na vida conjugal estão caminhando encurvado. Não consegue ter um casamento feliz, vive de aparências. Sabe, dentro da intimidade não consegue ter mais alegria, mais prazer, porque Satanás está aprisionando a mente e o coração do marido na pornografia, da esposa na pornografia. Deixa eu falar uma coisa aqui rasgado com você. Toda vez que você se rende à pornografia, você abre uma brecha para Satanás invadir o leito da tua casa. O ambiente do prazer, o jardim de Deus, que é o teu quarto, se transforma em solo árido. Lá nasce espinhos e abrolhos. É por isso que você encosta na tua esposa, ela espirra de você, aí você fica bravo. Mas antes de você procurar ela, lembra um pouquinho o que você fez antes. Ah não, mas eu fiz isso porque ela não me deu atenção. Não, o diabo está querendo te convencer dessa mentira. É o contrário. Você não se deu conta, mas o coração da tua esposa vai se esfriando na medida em que você vai se entregando à pornografia, porque pornografia é adultério. A palavra adultério, o sentido mais literal é mudar o estado original. E o casamento, ele é feito para que a intimidade seja compartilhada. A pornografia exclui a participação do outro. Ela é um culto ao eu, ao ego, é idolatria. Pessoas rendidas à pornografia são pessoas que estão sobre um cativeiro espiritual. E gente assim não vive bem no casamento. Eu sou pastor sênior da igreja que eu pastoreio hoje. Vai completar 8 anos em maio do ano que vem. Mas há 28 anos eu sirvo a Deus. 28 anos servindo a Deus. Eu nunca vi um casamento saudável com alguém rendido à pornografia. Nunca! Atendo casais, famílias há mais de 10 anos. Nunca vi isso acontecendo. E como que um casamento vai ser bem sucedido, feliz, livre, se tem alguém dentro desse casamento andando encurvado? Como que vai ser a relação dessa família?
Isso acontece também no ambiente familiar, no relacionamento entre pais e filhos. Irmão, vai doer um pouquinho, desculpem, mas nós estamos falando de libertação hoje. Antes de eu te apresentar a solução, eu primeiro preciso apresentar para você algumas causas. Tem pai reclamando do filho, quando na verdade o problema do filho é a ausência dele. Ele anda tão encurvado para as coisas desse mundo, que ele não consegue ser livre para abraçar, para acolher, para proteger, para ensinar, para instruir. Mães que sofrem desesperadamente a relação com os filhos, porque durante muito tempo tem andado assim em relação à vida, e quando os filhos olham para esta mãe andando encurvada, irmão, presta atenção numa coisa, vamos fazer uma pergunta bem simples: como é que um filho vai olhar para uma mãe encurvada e vai enxergar nela autoridade para lhe instruir, lhe apresentar a vida? Famílias destruídas, reféns de prisões espirituais que têm mantido pessoas encurvadas nos vícios das drogas, do alcoolismo e de tantas outras coisas que Satanás hoje se utiliza como estratégia para aprisionar as pessoas, torná-las reféns. Lares, famílias rendidas a situações que não são naturais, são espirituais. Agora, o que fazer? Se eu identifiquei alguma área da minha vida que eu estou sem autoridade, levante a mão aqui, todo mundo levanta a mão, repita comigo assim: Deus me deu autoridade. Diga mais uma vez: Deus me deu autoridade, e isso basta. Amém? Deus nos deu autoridade, amém? Satanás tentou negociar essa autoridade com Adão no Éden, lembram disso? Jesus reconquistou para nós na cruz do Calvário a autoridade que Adão perdeu, amém? Deus te deu autoridade, amém? Só que deixa eu te falar uma coisa, para eu finalizar essa questão de estar encurvado. Satanás quer te colocar prostrado para que você não tenha autoridade dentro das situações que estão diante de você. Gente encurvada não tem autoridade. Gente prostrada não exerce autoridade. Gente cabeça baixa não exerce autoridade. O que o inimigo quer fazer é te convencer que você não pode contra essa situação, que você não vai conseguir sair desse problema, que é tempo demais para se livrar dessa circunstância, deste aprisionamento, deste vício, deste problema. Mas eu tenho uma notícia para você: Jesus te viu hoje aqui. E sabe, irmãos, Ele não só viu você, como Ele também chamou você. Coloca os teus olhos no texto de novo, 12 e 13. Olha que lindo isso. Nós identificamos, não é? O que é uma prisão espiritual? Um estado de vergonha, um estado de debilidade, de aprisionamento. O que é que acontece? Aquela mulher andava encurvada e ela não podia de forma alguma endireitar-se. É assim que termina o versículo 11. O versículo 11 termina como eu terminei agora, falando para você do problema. Mas o versículo 12 começa com a solução. E a solução para qualquer tipo de aprisionamento ou cativeiro espiritual está nisso aqui. Em quê? Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente, então lhe disse. Vamos contar? Primeiro, Jesus fez o quê? Viu. Depois, o que é que Ele fez? Chamou. Depois, o que é que Ele fez? Falou. Primeiro Ele vê, depois Ele chama, depois Ele fala. Preste atenção. Jesus viu e disse para aquela mulher: venha. Aonde? À frente. Ela sai lá de trás, ainda encurvada, e vem parar na frente, por dois motivos. Primeiro, porque Ele quer provar para nós que para nos trazer para os lugares de destaque, não é na nossa força, na nossa capacidade, com base nos nossos méritos que Ele fará, mas com base no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia e no seu favor.
Ele viu você, não porque você era melhor, Ele viu você, não porque você era o predileto, a predileta, Ele viu você, não porque você era queridinho ou queridinha, Ele viu você, porque Ele te amou, porque Ele te ama, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. Ele nos viu, Ele nos viu, Ele nos achou. E se não bastasse apenas nos ver, Ele nos chamou. É por isso que você não pode negar o teu chamado, você não pode abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida, você não pode se esconder atrás do problema para não fazer o que Deus te convidou para fazer. Talvez você está aí sentado, parado, quando na verdade já era para estar ativo, ativa, fazendo o que Deus te chamou para fazer, mas por vergonha, por medo desse problema você parou. E Jesus está olhando para você hoje, dizendo para você: eu vi você, eu chamei você, se levante outra vez. É mentira de Satanás que este cativeiro vai durar para sempre. Isso não é verdade. É mentira de que esse problema vai continuar te perseguindo para o resto da sua vida. É mentira que esse casamento nunca vai ser feliz. É mentira que essa família nunca vai ser bem sucedida. É mentira que nenhum negócio vai dar certo na tua mão. Agora escuta essas verdades. É verdade que vai dar certo, já deu certo, está dando certo, porque Jesus viu você, chamou você. E porque Ele te viu, porque Ele te chamou, Ele tem uma coisa para falar ao seu coração. Ele tem uma palavra direcionada para a sua vida. Ele sempre terá uma palavra para você. Sempre. Agora, nós estamos no sentido dentro do ambiente de culto, não é? Porque o culto começa assim. É verdade ou não é? O culto começa com louvor. É o momento onde Ele nos vê. A gente está ali louvando. Prova, eu te provo. João capítulo 4. Uma mulher e Jesus começam um diálogo, estou terminando. Ela pergunta onde nós vamos adorar. O que Jesus responde para ela? Nem aqui nem lá. Porque não tem a ver com lugar, tem a ver com quem você é. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, no ambiente da adoração, o que é que acontece? Deus nos... Entendeu? Você estava aqui no culto e na hora que você começou a adorar, adivinha o que aconteceu? Ele te viu. Será que tem alguém vivo aqui hoje ou não? Aí de repente começam os desafios do culto, os convites. Convite para cá, um desafio para lá, outro desafio para cá. É o momento em que nós somos chamados. Mas chega uma hora, que é o momento da palavra. É nesse momento que Ele fala. E o que é que Ele falou? Ele chama ela à frente por um segundo motivo também. Porque na frente não dá para esconder o problema. Você sabe como é que Deus trata cativeiros espirituais? Trazendo luz para aquilo que estava escondido na escuridão. Quem gosta de coisa oculta é o diabo. Quem gosta de coisa nas trevas é Satanás. Você coloca a luz no problema e você encara a libertação de Jesus para a sua vida. É por isso que nós confessamos para Deus para alcançarmos perdão e misericórdia. Mas Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que possais ser curados. E colocando a mão sobre a vossa cabeça, orando como fez Elias. Em outras palavras, quando nós procuramos alguém que é autoridade espiritual sobre a nossa vida, que tem competência para orar por nós, para nos orientar, para nos ajudar, nós precisamos abrir o coração para essa pessoa e confessar os nossos pecados a ela. Chama para frente. Mas ele vai falar uma coisa para ela e eu termino. Ele diz: mulher, você está livre da sua doença. Levante uma das suas mãos se você acredita nessa palavra. Mas eu quero compartilhar uma verdade de Deus ao teu coração. E quem vai falar isso ao coração de algumas pessoas aqui agora não sou eu, mas é Jesus. E aí você recebe do jeito que você crê. Você sabe qual é o seu problema, qual é o seu cativeiro, não sabe? A palavra de Jesus para você hoje é: mulher, homem, você está livre desse problema. Você está livre dessa doença. Você está livre dessa sina, você está livre deste mal. Você está livre dessa maldição, você está livre desse cerco. Você está livre dessa prisão, você está livre agora.
Eu acho que tem 1 ou 2 ou 3 ou meia dúzia recebendo essa palavra. Eu não sei você, mas eu creio que se Jesus libertar, verdadeiramente seremos livres. João 8,36 diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele está falando ao coração de alguém hoje aqui. Você recebe essa palavra: seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora. Doenças estão batendo em retirada agora. Dores estão batendo em retirada agora. Cativeiros espirituais estão sendo destruídos agora. Deus está libertando mentes, pensamentos, vontades, desejos que estavam cativos e reféns de circunstâncias. Deus está trazendo libertação agora. Você não vai andar mais encurvado, homem. Você não vai andar mais encurvada, mulher, porque o Cristo da tua salvação te liberta hoje. Ele te liberta hoje. Ele te liberta hoje. Chega de andar prostrado diante desse problema. Chega de andar de cabeça baixa lá no teu trabalho. Chega de andar de cabeça baixa perante a tua família. Chega de andar de cabeça baixa dentro da tua casa. Levante a tua cabeça, mude a tua postura, porque aquele que te viu te chamou, e aquele que te chamou te fala: seja livre, seja livre. Oremakala Shandaramahai Robia Sorekala Machanteremanagai. Eu sinto a graça de Deus aqui, e eu sei que tem pessoas aqui que estão recebendo essa palavra agora. Gente que está andando há muito tempo cabeça baixa por conta de um problema. Gente que está andando há muito tempo encurvada por causa de um momento de vergonha. O momento não te define, o que te define é a verdade de Deus. Ele está dizendo para você agora: se levante, se levante, se levante, se levante outra vez. Olhe para alguém e diga: mude a tua postura, porque Jesus viu você. Mude a tua postura, porque Ele chamou você. Se levante com autoridade, porque Ele está falando ao seu coração: seja livre. Seja livre. Não há prisão espiritual que resista ao poder da palavra de Jesus. Não há prisão espiritual que resista ao poder do nome do Senhor. Não há poder nas trevas que se opõe a este nome. Está escrito que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso, maravilhoso, Deus conosco, Deus de agora. O Deus que pode, se você crer, faz alguma coisa para Jesus, mas reaja. Reaja. Você não pode ceder ao problema. Se coloquem de pé, por favor. Ele viu, Ele chamou, Ele falou. Mas sabe, para mim, a parte transformadora, o auge, o ápice do texto, não acontece no momento em que ele a vê, no momento em que ele a chama, no momento em que ele fala com ela, mas no momento em que ele toca ela. E Jesus é desses que toca os intocáveis. Você se lembra do leproso? Se tu quiseres, eu serei curado. E Jesus disse: eu quero. E ele poderia ter sido curado naquele momento com aquela fala, bastava. Mas o texto diz: e tocou o leproso. Jesus, ele fala para ela, como você leu no verso 12: mulher, você está livre da sua doença. Isso a curou da enfermidade, mas o que a libertou daquele mal não foi as palavras que ele liberou, mas foi o toque dele. O versículo 13 diz: então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus.